Boa noite, meus queridos e amados irmãos que se fazem presente aqui nesta noite, os queridos irmãos que estão também nos acompanhando, pela live. Nós queremos cumprimentar e saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para nós, motivo de muita honra, muita satisfação e muita alegria podermos, mais uma vez, neste dia reservado, o dia do Senhor, podermos estar reunidos para cultuar, para prestar este culto que é devido somente ao nosso Deus. E para isso, nós vamos dar início com uma oração de adoração com o nosso irmão Fábio. Esteja dirigindo a oração. Obrigado, Pai, por este culto, Pai, onde, Pai, possamos, Pai, nos render aos teus pés. Amém, Jesus. Pois reconhecendo, Pai, que o Senhor é o único autor da vida, Pai, o Senhor é o único Salvador. Amém, Jesus. Isso, Pai, o Senhor é digno do seu louvor, Pai. Amém, Jesus. Nos rendemos, Pai, nos prostramos em adoração, Pai. Obrigado, Que Jesus. o Senhor possa receber a nossa adoração, Pai, neste lugar, Pai, em nome de Jesus, que vidas, ó Pai, possam ser transformadas. Amém, Em Jesus. nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Amém. Convido ainda os amados irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias em Malaquias, livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, os versículos de 1 a 4. Malaquias, capítulo 3, os versículos de 1 a 4. Eu farei a leitura, os amados irmãos estejam acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como potasa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derredor e purificará de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Versículo 1 diz assim: E eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui o profeta já estava anunciando a vinda de Jesus Cristo, E como nós já sabemos, essa profecia já se cumpriu nas nossas vidas. E agora nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus Cristo, Como diz o versículo de número 4: Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E nós cremos que através de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, os nossos louvores, a nossa adoração são levadas até o nosso Deus e aceita por Ele, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já ofereceu como oferta por nossos pecados. Então nós cremos que por intermédio de Jesus Cristo, reconhecendo que não há mérito nenhum em nós, mas tudo através de Jesus Cristo. Para isso nós vamos agora entoar o hino de número 260, o amor que vence. Hino de número 260 do nosso inário.
amados irmãos para estarem abrindo as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 6, os versículos de 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo de número 6, os versículos de 9 a 11. Vamos fazer essa leitura em conjunto. 1 Coríntios, capítulo 6, os versículos de 9 a 11. Amém? Amém. Leiamos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado, engrandecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo de Deus que nos convence do nosso pecado, nos convence da nossa condição. E agora nós temos que buscar, nós temos que nos esforçar para andarmos em novidade de vida, né? Que o Espírito Santo, né, esteja nos abençoando, esteja a cada dia, né, nós possamos reconhecer, possamos saber das nossas falhas, nos humilhar diante do Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Neste momento nós teremos alguns segundos de oração silenciosa, e logo após a oração silenciosa, eu convido o presbítero Valtair que esteja quebrando esse silêncio, orando a Deus, né, através de Jesus Cristo, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Oremos. Senhor Deus Pai, ó Pai amado, nós estamos agradecidos, Senhor, por estar na tua casa, Senhor, para salvar e buscar o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Senhor. Obrigado pelos teus cuidados, Senhor. Nesse momento, Pai querido, queremos, Senhor, estar, Senhor, pedindo, Senhor, que possa estar nos perdoando os nossos pecados, Senhor. Damos paz, ó Pai querido, nos pela tua misericórdia, ó Senhor, mas teria sido consumido. Mas graças a Ti, ó Pai querido, que Ele na cruz morreu para nos salvar. Nós pedimos, ó Pai querido, que eu possa estar nos ajudando, Senhor, que eu possa reconhecendo nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Tenha misericórdia, nos ajuda, Senhor, que possamos ter uma igreja viva, Senhor. Ó Pai querido, toda a tua mãe cheia, Senhor, nos perdoa
pecados, nossas falhas. Ajuda-nos a se guiar no teu caminho, fazer a tua vontade. Ó Pai querido, é a oração que nós fazemos no nosso nome, mas é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Certo de que o nosso Senhor é fiel e justo para nos perdoar quando nós confessamos, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E o arrependimento verdadeiro é aquele que você não faz mais, você passa a ter nojo, porque você deseja ardentemente no seu coração cumprir, fazer a vontade do nosso Deus. Vamos agora, neste momento, estarmos entoando o hino de número 165, Cuidado Divino. Enquanto estivermos entoando este hino, os queridos irmãos estão com a oportunidade de devolver os seus dízimos e as ofertas no altar do Senhor. Hino de número 165. Agradecendo assim os dízimos e as ofertas. Oremos.
como acabamos de cantar na última estrofe do hino número 165, como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti, teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. E nós lemos também lá em 1 Coríntios, né, capítulo 6, o versículo de número 11, tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Talvez você esteja achando que não tem jeito mais na sua vida, que você já está condenado. Nós queremos dizer que se você se arrepender de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e buscar ao Senhor e confessá-lo como o seu único suficiente Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo perdoará também todos os seus pecados e também te santificará e justificará em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Neste momento eu convido a equipe de louvor, que estará com oportunidade para estar dando continuidade ao louvor ao nosso Deus.
desejo possa ser honrar o Senhor Jesus. Cada dia mais vivemos para Ele. Coração te adorar.
Senhor. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheste para estarmos aqui na tua casa nesta noite. Senhor, que os nossos corações possam sair daqui transformados, que os nossos corações possam sair daqui sentindo o desejo e o prazer de estar na tua casa, bendizendo e louvando o teu santo nome. Que você possa crer nesta noite, que toda vez que você acorda, é o querer do Senhor na sua vida. Se não fosse a vontade do Senhor na sua vida, você hoje não estaria aqui. Que você possa estar agradecido a esse Deus que enviou o único Filho dele para salvar a você e a mim e nos dar o direito da salvação, nos dar o direito de estarmos com Ele na vida eterna. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre teu respirar, cada vez que eu acordar, eu tenho que em mim, toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre teu respirar, cada vez que eu acordar, eu tenho que Os irmãos podem se sentar. Quão grande amor o Senhor teve por mim e por você. Quão grande amor Deus teve por cada um de nós, por ter deixado o seu único Filho morrer por cada um de nós ali naquela cruz.
honra, de toda a glória e de todo louvor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, neste momento, convido a professora das crianças. Hoje, as crianças podem permanecer nos seus lugares. Anabelle, vocês estejam orando pelo culto das crianças e dos seus lugares mesmo, vocês podem se dirigir para o culto infantil. Amém. Bem, vamos orar. Deus Pai, louvado agradecido seja o teu santo nome. Te louvamos, Senhor Deus, por estar na tua casa, Senhor, para te glorificar, para te exaltar, para te servir, Senhor Deus, em mais um dia. Em nome santo do Senhor Jesus, continue conosco, Senhor Deus, falando aos nossos corações, continue nos orientando, Senhor Deus, que neste momento, ó Pai, ali no culto infantil, o Senhor possa estar, Senhor Deus, abençoando cada criança, cada criança possa estar, Senhor, absorvendo a tua palavra, nós possamos praticar a tua palavra no dia a dia, Senhor Deus. Em nome santo de Jesus, eu te peço a tua proteção, ser conosco ali embaixo, Senhor Deus, possamos fazer parte deste culto. O Senhor Deus, Pai, Senhor, também com cada pessoa aqui nesta noite, Senhor, através da tua palavra. Em nome santo de Jesus, nós te pedimos, gratos pela tua proteção, gratos pela tua boa mão conosco, Senhor Deus, no início desta semana. Em nome santo de Jesus, te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Hoje para nós é um motivo mais do que especial também, porque hoje é o dia de celebrarmos a ceia do Senhor. É um memorial eterno, onde nós celebramos, né, a morte, a ressurreição de Cristo, para que nós cristãos nunca possamos esquecer desse grandioso e precioso sacrifício por todos nós. E neste momento, o pastor dessa igreja está com a oportunidade, irá trazer a mensagem do nosso Deus aos nossos corações. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Opa, os irmãos estão aí, graças a Deus. Estamos felizes, meus irmãos, mais uma vez, por estarmos na casa do Senhor, como foi orado há pouco, né? Nós devemos colocar nos nossos corações sempre o desejo de estarmos na presença do Senhor. Temos até aqui nessa noite uns irmãos que, por causa da quarentena, não podiam estar com a gente, né? Mas graças a Deus, Dona Altamira está ali, né, Dona Altamira? Deus abençoe a Dona Altamira, Dona Irani, que prazer, viu? Seus familiares que estão ali também. E está conosco também um rapaz que está quase virando paraense. Né, rapaz? Seja bem-vindo, Clébson. Deus abençoe, viu? O Senhor continue sustentando, abençoando o seu trabalho, né? Temos aqui também o João, sempre traz a visitante, né, João? Deus abençoe também. Estamos felizes. E, meus irmãos, eu fico ouvindo algumas músicas, é só abre aspas aqui para nós. Às vezes, tantos instrumentos, tantos músicos. É engraçado que é só na hora da mensagem. E às vezes, meus irmãos, banda completa com tudo, e às vezes não tem um efeito, pelo menos para mim, do que foi feito aqui agora, cantado por poucos instrumentos, um garoto tocando violão, mas um louvor tão lindo, tão bonito, tão de Deus. Então, meus irmãos, quando o nosso Deus está nas coisas, e quando essas coisas são mínimas, se tornam grandes, se tornam bem feitas, se tornam preciosas, se tornam maravilhosas. Então, parabéns à equipe de louvor, pela entrega, pelo louvor que foi entregue ao Senhor aqui. Deus abençoe. E agora para nós, meus irmãos, a palavra do Senhor nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 44. Quero cumprimentar os irmãos que estão na live, nos assistindo, nos acompanhando. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 44, nós vamos ler dos versos 6 aos versos 8.
diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Vamos orar. Bendito Deus, te exaltamos mais uma vez, ó Pai, por essa rica oportunidade de estarmos na Tua casa, podendo servir ao Senhor, podendo ser instrumento nas mãos do Senhor, para glorificar, para bendizer o Teu santo nome. Agora, ó Pai, que a Tua palavra nessa noite venha encontrar, ó Deus, morada nos nossos corações, que ela possa responder, ó Deus, às necessidades, que ela possa trazer socorro, que ela possa trazer resposta, que ela possa trazer alívio. Aquele, ó Deus, que está aflito, aquele que está triste, aquele que está fraco, ó Deus, possa trazer força. Aquele que está desanimado, ó Deus, possa ser levantado, ó Deus, por meio da Tua santa palavra e do Teu Santo Espírito. Oramos, ó Deus, por cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, pelos visitantes, que o Senhor possa me usar, ó Deus, segundo a Tua vontade, segundo a Tua bondade, que eu diminua, como disse João Batista, para que o Senhor continue crescendo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, esses dias têm sido dias quentes, né? Esses dias aqui em Belo Horizonte, estamos vendo bater 38 graus, 39 graus, mas a sensação térmica vai para mais de 40, né? E é curioso, meus queridos, que o calor, ele nos dá uma sensação de aflição, ele nos dá uma sensação de incômodo, né? De algo esquisito. O calor, muitas vezes, em excesso, não é muito bom. Ainda mais em Belo Horizonte, que não tem praia. Então, muitas vezes, para nós, o calor, sendo extremo demais, nos causa um desconforto muito grande. E, às vezes, diante disso, o que nós queremos? Queremos que venha uma brisa para nos aliviar. Queremos que venha a chuva logo para trazer um momento de frescor, né? Para aliviar o calor. É interessante, meus queridos, como nós, seres humanos, não somos acostumados ou não nos adaptamos com aquilo que nos causa incômodo, com aquilo que nos causa aflição. E quando isso acontece, quando estamos incomodados, quando estamos aflitos, quando estamos sentindo que está faltando alguma coisa nas nossas vidas, nós queremos que isso seja resolvido imediatamente. Ainda mais em momentos como esse que nós estamos vivendo, de calor, nós estamos pedindo: Senhor, manda chuva, Senhor, manda chuva. Mas uma coisa que eu queria trazer para os irmãos, como curiosidade, é que o calor, na palavra de Deus, ela tem um sentido de trazer um tempo de teste, trazer um exercício para o povo. Sempre que a palavra de Deus vai falar de calor, vai falar de sol, falar assim de um tempo de aflição para o povo de Deus. Então o calor seria um momento de angústia, um momento de aflição, um momento de tribulação. Nós não estamos passando por calor, esse calor natural, como sendo um momento de tribulação. Mas aqui na Bíblia, calor, sol quente, vai representar isso. E eu estou trazendo isso para os irmãos, porque esse contexto de calor, ainda mais com o qual nós estamos passando aqui, está ligado a esse texto que nós lemos aqui nessa noite, de Isaías 44. E eu queria contextualizar os irmãos com o texto de Isaías, para os irmãos entenderem o que está acontecendo aqui. Isaías tem 66 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 39, é Deus exortando o povo. Exortando por quê? O povo começou a desobedecer a Deus, sair da direção de Deus e foi adorar outros deuses. E aí virou quase um povo totalmente pagão.
não ouvia Deus, não ouvia profeta nenhum. Então Isaías está nesse contexto aqui, alertando o povo para a chegada da Síria, e o povo não estava dando ouvidos. Então Deus, através de Isaías, do capítulo 39, exortando o povo a acordar, que eles serão levados para o cativeiro. Não adiantou nada. Eles foram levados para o cativeiro. Isaías alertou, mas eles não deram ouvido. Então, do 1 ao 39 é Deus alertando o povo contra algo que era inevitável, porque eles eram pagãos, ou quase pagãos, de tão desobedientes que esse povo estava. E do capítulo 40 ao 66, é Deus falando através de Isaías sobre uma saída que Deus ia dar para eles, uma solução, um tempo de refrigério. Ou seja, depois do sofrimento, da angústia, da aflição, Deus estava prometendo para eles solução, socorro, do capítulo 40 ao 66. E o que isso representa para nós, representava para esse povo aqui, meus queridos? O que esse texto quer trazer para nós? Para nós precisamos entender que tempos de aflição são tempos que são colocados por Deus intencionalmente, porque Deus quer fazer algo nas nossas vidas, e mais ainda, Deus quer se revelar para nós. Para o texto aqui, a ida do povo de Israel para o cativeiro assírio foi um tempo de propósito de Deus. Deus quis que acontecesse isso. Deus poderia evitar, Deus poderia ter atrapalhado o Império Assírio de tomar Israel? Poderia, mas Deus não quis fazer isso. Deus deixou o povo ser levado para o cativeiro. Por que Deus deixou acontecer isso? Porque Deus queria revelar-se a esse povo de uma forma tremenda. Então, quando nós entramos em momentos de lutas, de tribulação, de aflição, tempo de calor, precisamos entender que Deus quer mostrar algo para nós. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Para você que está passando um tempo de aflição, tempo de angústia, tempo de calor, Deus quer mostrar algo para você. E o que será? É o tema nosso nessa noite. A soberania de Deus. Deus quer revelar a soberania dele na sua vida em tempo de aflição. Deus revelou para o povo de Israel sua soberania quando eles estavam no cativeiro assírio. E eu quero trazer para os irmãos nessa noite que, em meio a circunstâncias difíceis, como Deus revela a sua soberania. Em meio a circunstâncias difíceis, como podemos enxergar a soberania de Deus sobre nós? Primeiro, por meio dos seus títulos. Quando você olha aí para o verso 6, quando você olha para o verso 6 do capítulo 44, olha o que é que Deus diz. Assim diz o Senhor, primeiro título, Rei de Israel, segundo título, o seu Redentor, terceiro título, Senhor dos Exércitos, quarto título, eu sou o primeiro e sou o último e fora de mim não há Deus. O que é que Deus quer fazer conosco quando nós estamos em meio à aflição? O que é que Ele quer revelar? Ele quer revelar para nós os seus títulos, a sua essência, as suas qualidades, os seus atributos. É por isso, meus irmãos, que de vez em quando o Senhor nos coloca em situações difíceis para que nós nos aproximemos dEle e conhecemos Ele realmente. Porque só quando você e eu passamos por experiências íntimas com Deus, é que nós sabemos do que o nosso Deus é capaz. E aqui o nosso Deus estava levando Israel para o cativeiro assírio, deixando eles irem para a Síria intencionalmente. Por quê? Porque havia um rei na Síria que estava tomando tudo. Porque havia um senhor, rei da Síria, que dizia que era o senhor do mundo. Porque havia um grande exército da Síria. E aqui, quando Deus quer demonstrar os seus atributos, Ele quer suplantar qualquer atributo mundano. É quando nós olhamos, meus irmãos, às vezes para um diagnóstico médico, e o médico diz: olha, está aqui, meu querido, o seu exame, e infelizmente você tem poucos meses de vida. Para o mundo e para a especialidade do mundo, para aquele que é formado na área médica, ele tem a sua formação, ele tem ali a sua opinião, e ele vai dizer: ó, para você é tanto tempo de vida.
Mas Deus, quando está em nossas vidas, Ele pode passar por cima de um diagnóstico médico que está apontando para a morte às vezes e trazer cura. Deus pode entrar às vezes em situações em que muitas vezes nós não enxergamos portas abertas, mas o nosso Deus, que é um Deus que trabalha para os seus eleitos, pode abrir portas. Para quê? Para que Ele possa revelar para você que Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre qualquer circunstância, sobre qualquer fato que está acontecendo na sua vida, sobre qualquer coisa que esteja acontecendo com você, comigo. Deus quer revelar a sua soberania. De que modo? Por modo dos seus títulos. Deus é soberano, meu irmão. E não importa o que o homem diga que é, e o quanto o homem alcança com a sua inteligência, nosso Deus é mais. E não importa, meu querido, o quanto de aflição você está vivendo, e o momento que você está vivendo, tanto que ele seja difícil, o nosso Deus é superior, é muito mais poderoso do que qualquer situação difícil que nós estejamos vivendo. É isso que Deus queria mostrar para esse povo aqui, que estava abandonando o Senhor para se voltar para a idolatria. Deus está dizendo, povo de Israel, o rei da Síria não é mais poderoso que eu. O rei da Síria que se diz Senhor, não é Senhor como eu. E os exércitos da Síria não são mais poderosos que os meus exércitos. Ah, meus queridos, temos um Deus soberano que nos cerca de todos os lados, nos guarda, nos protege, nos mostrando que Ele é acima de todo e qualquer poder que exista na terra. É isso que esse Deus quer nos mostrar nessa noite, em primeiro lugar. E diante da aflição, Ele quer revelar para nós os seus títulos. Quem sabe, meu querido, você está passando por um momento de aflição e não está entendendo o que está acontecendo. Deus quer revelar para você quem Ele é. Deus quer se revelar para você, quer dar um tempo de experiência mais profunda com Ele, através dessa aflição. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Segundo, como a soberania de Deus é revelada em circunstâncias difíceis. Ponto 2, ao desafiar os deuses estranhos. Veja o verso 8. Deixa eu olhar aqui. Verso 8: quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Como a soberania de Deus é revelada em circunstâncias difíceis? Segundo, quando o nosso Deus desafia os deuses estranhos. O que são esses deuses estranhos, meus irmãos? São situações difíceis que tentam apagar da nossa mente, da nossa vida, que tentam tirar da nossa vida, da nossa percepção, o que Deus representa para nós. Diante de circunstâncias difíceis, às vezes os problemas tentam apagar o que Deus é, quem Ele é, o que Ele representa para nós, que é o que estava acontecendo aqui com esse povo. Esse povo foi levado para o cativeiro, e a ideia do Império Assírio era educá-los segundo o ensino assírio, era apagar da mente de Israel quem era Deus, e agora eles aprenderem sobre o Deus assírio, e agora eles serem educados segundo os deuses da Síria. Mas Deus quer mostrar para nós, meus irmãos, e estava mostrando para o povo de Israel, que os falsos deuses não sabem nada, porque o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus que conduz a história. Então, quando ele diz assim: e quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. A ideia aqui, meus queridos, é que somente Deus, que somente um Deus verdadeiro pode escolher um povo para si. Enquanto Israel estava adorando os deuses pagãos,
Deus estava mostrando para eles que as estátuas, que aqueles ícones não poderiam escolher aquele povo. Os ícones são estátuas imóveis, não poderia nunca dizer para eles: venha me servir. Mas Deus não. O nosso Deus, quando Ele entra na nossa vida para aliviar da nossa vida as aflições, Ele quer mostrar para nós, meus queridos, que não existe um Deus como Ele, um Deus que se relaciona, um Deus pessoal, um Deus que fala conosco, um Deus que diz: eu te chamei, eu te escolhi, eu te tirei desde o ventre da tua mãe e te trouxe para a minha presença. Somente Deus, um Deus pessoal, pode fazer isso. É o Deus que nós servimos. De vez em quando, meus irmãos, diante das aflições, esquecemos que Deus nos chamou, esquecemos que temos o nome escrito no livro da vida, esquecemos que a nossa vida não é para sempre aqui nesse mundo e que daqui a pouco estaremos com o Senhor, e diante das lutas, nós já achamos que está tudo perdido, esquecendo do poder de Deus e do que Ele prometeu para nós. Que era isso que acontecia, ou ia acontecer com o povo de Israel no cativeiro assírio. As aflições produzem, meus irmãos, tempos de angústia, mas também questionamentos. Será que Deus é comigo mesmo? Será que Deus está vendo esse sofrimento? Será que Deus não me abandonou? Será que Deus não está preocupado mais com fulano do que comigo? Eu vejo fulano melhor do que eu vejo a bênção de Deus mais em ciclano do que comigo. Mas aqui, meus queridos, Deus quer mostrar que Ele, através da sua soberania, desafia qualquer Deus estranho ou qualquer circunstância que quer tirar você do foco que é o nosso Deus. É assim que Ele demonstra em nós a sua soberania, se revelando para nós, se mostrando para nós como um Deus pessoal que se relaciona. Ele não está distante, não está longe não, viu, meu irmão? Não ache que porque você está enfrentando essa dificuldade, Ele foi embora, ou Ele está em outro planeta, ou em outra galáxia. Na verdade, o nosso Deus está mais próximo do que nós possamos imaginar, ainda mais em tempos de aflições. É aí que o nosso Deus está perto de nós mesmos, nos ajudando, nos sustentando. Era isso que Deus estava demonstrando para esse povo. Vamos ser levados para o cativeiro assírio? Deus vai embora, Deus vai nos abandonar, Deus não quer saber da gente. E Deus está falando aqui: é agora que eu estou perto de vocês mesmo, que eu vou mostrar para vocês quem sou eu e quem são esses deuses aí que vocês servem. Ah, meus queridos, muitas vezes as aflições são oportunidades para nós nos aproximarmos mais de Deus, entendermos mais Deus e nos termos comunhão maior com Deus. E nós não entendemos. Nós queremos nos livrar da aflição imediatamente, sem entender que Deus quer revelar na aflição a sua soberania. Somente Deus pode, meus irmãos, anunciar o que vai acontecer. Aqui Deus está combatendo, mais uma vez, os deuses pagãos, que não podem ver o futuro, que não sabem o que vai acontecer amanhã, mas o nosso Deus sabe. Deus, através do profeta Isaías, está dizendo aqui no verso 8: e anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que Deus conhece plenamente o nosso futuro. Deus conhece plenamente cada passo que nós vamos dar, porque foi Ele que escreveu, porque foi Ele que nos destinou, porque foi Ele que predestinou as nossas vidas. Salmo 139, verso 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos eles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Somente Deus pôde fazer isso, escrever o seu futuro antes de você nascer, antes de você existir. Como Deus revela, meus irmãos, a soberania dele em meio às circunstâncias difíceis, nos revelando que nós fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, que nós somos dele
que nós viemos à terra, nós viemos à existência pela vontade do Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Como a soberania de Deus é revelada em circunstâncias difíceis, meus irmãos, ponto 3 e último ponto. Deus revela a sua soberania sobre nós em circunstâncias difíceis, como conforto para o povo dele. Verso 9 diz assim: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Veja o que o Senhor diz aí no comecinho do versículo 8, meus irmãos, 9 não, verso 8. Não vos assombreis, nem temais. Não vos assombreis, nem temais. Aqui o Senhor está mostrando para nós algo interessante. O Senhor está colocando diante de nós, diante do povo de Israel, a escolha entre o medo e a fé. O Senhor está colocando diante do povo de Israel ter medo e caminhar pelo medo, e usar suas vistas pelo medo, ou caminhar pela fé. Porque o medo vai dizer assim: Deus não está comigo, Deus me deixou, eu estou sozinho nessa luta, Ele não vai conseguir dar um jeito nessa circunstância. É isso que o medo faz. Mas a fé, quando nós abraçamos a graça do Senhor pela fé, a fé nos diz que o Senhor está ao nosso redor, nos ajudando contra a tentação de desconfiar dele, de desobedecer a ele, de descrer do Senhor, e às vezes, por causa disso, nos esfriamos, desanimamos, mas quando temos fé, nós dizemos assim: não, porque Deus falou para eu confiar nele, então eu vou confiar. Porque o Senhor disse para eu estar com fé nele, então eu vou estar com fé nele. Então, meus queridos, o Senhor fala conosco nessa noite. Como o Senhor revela a sua soberania diante das circunstâncias difíceis, como conforto para o seu povo. O Senhor vai dizer assim: porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei. É como se o Senhor dissesse assim: você confia em mim? Se você confiar em mim, nós vamos chegar lá na frente, e aí você vai ouvir o Senhor dizer para você: não te falei? Não te falei para confiar em mim? Que é isso que ele está dizendo no restante do versículo 8. Porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei. Em resumo, é como se Deus dissesse: eu não te disse? Eu não te disse? Eu não te avisei para confiar? A soberania de Deus, meus irmãos, nos motiva, nos dá confiança de que o refrigério que nós estamos precisando diante do calor da aflição virá. É por isso que precisamos confiar no Senhor em tempos de dificuldade. Ele quer revelar sobre nós a sua soberania, e que Ele está no controle de toda e qualquer circunstância na nossa vida. Há uma ilustração interessante. Diz que um pastor comprou uma casa e foi lá conhecer a casa. E quando ele abriu a porta, ele estava com o seu filho pequeno, uma criança de 5 anos, e quando ele abriu a porta, era um corredor escuro, e ele sentiu quando o seu filho de 5 anos segurou a sua mão e apertou a mão dele. O pastor sentiu quando o seu filho de 5 anos segurou a sua mão e apertou, e ali ele sentiu que o filho estava dizendo: pai, eu estou com medo desse escuro, mas como eu estou com o Senhor, eu vou apertar a mão do Senhor e vou confiar no Senhor e vou atravessar esse corredor escuro. A ideia aqui, meus irmãos, de Deus revelar sua soberania em meio às aflições é assim. Nós, meus irmãos, é como se estivéssemos andando em um caminho escuro, porque realmente nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã.
Estamos em momento de aflição e às vezes pensamos que amanhã vai ser pior, que a dificuldade vai aumentar. Mas como essa criança apertou a mão do seu pai e confiando nele atravessou esse corredor escuro, nós precisamos apertar a mão do nosso Deus e confiar nele e deixar que ele atravesse conosco esse corredor escuro das circunstâncias difíceis, das aflições, dos momentos difíceis, meus irmãos. É isso que nós precisamos aprender nessa noite sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus, meus irmãos, quer nos revelar primeiro que Deus quer nos mostrar os seus títulos. A soberania de Deus quer nos mostrar que Deus quer desafiar os deuses estranhos. E a soberania de Deus quer nos mostrar, meus irmãos, que o Senhor quer trazer conforto para os seus filhos, para o seu povo. Então, meus queridos, o povo de Deus estava enfrentando um tempo muito difícil. No cativeiro assírio, estavam presos, estavam debaixo agora de um jugo de um povo que era um povo estranho a eles. Porém, Deus se manifesta nesse contexto difícil para revelar a esse povo a sua soberania. E tudo o que está acontecendo em Israel, da sua saída da sua terra até o cativeiro assírio, é da vontade de Deus. Estava escrito pelo Senhor, faz parte do seu projeto. O que é que Deus quer mostrar aqui? Confia, Israel, no Senhor. Confia, Israel, no Senhor. Você foi levado, irmão, para uma circunstância difícil? Confia no Senhor. Alguma coisa Ele quer lhe ensinar. E aqui o texto está nos mostrando. Ele quer ensinar que Ele é soberano, que Ele domina, que Ele governa, que Ele está acima de tudo, que Ele é poderoso, que Ele cuida de mim e de você, e que nada, meu querido, nada vai faltar. Deus vai suprir, Deus vai mandar para nós aquilo que é necessário, para nós permanecermos firmes na sua presença. Aí eu pergunto nessa noite, como você entrou aqui? Como é que você entrou aqui? Nós estamos vivendo, meus queridos, tempos em que os cristãos estão realmente vivendo um momento de dúvida, de questionamento. Porque cada dia que passa aproxima-se a volta de Jesus e os tempos estão realmente muito difíceis. E aí questionamos: Senhor, você está conosco? Senhor, você está comigo? Senhor, o Senhor está com a sua igreja? Senhor, foi o Senhor que me colocou nessa situação? E talvez você entrou aqui nessa noite perguntando isso, questionando isso. Foi da vontade do Senhor ou é da vontade do Senhor passar por isso? Aí o texto quer nos ensinar. E agora? Você vai andar pelo medo ou vai andar pela fé? Você vai crer na soberania de Deus ou você vai se deixar levar pelo medo? Você vai confiar na soberania do Senhor e deixar Ele governar você? Ou vai se entregar ao medo, ao calor, às circunstâncias difíceis? Que o Senhor possa nos ajudar, meus irmãos. Que o Senhor possa nos fortalecer, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração breve por nós essa noite, em nome de Jesus. Vamos dobrar nossas cabeças e vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que somos igreja do Senhor, igreja escolhida, comprada pelo sangue de Jesus. Mas que nesse mundo, ó Pai, o Senhor já tinha avisado que no mundo tereis aflições. E muitas vezes, ó Deus, essas aflições, esse calor, ó Deus, que nós vivemos, nos causa, ó Deus, pânico, nos causa dúvida, ó Deus, quer abater a nossa fé, quer nos desanimar, ó Deus, que às vezes pôr a prova, ó Deus, que o Senhor está conosco mesmo. Mas nessa noite, ó Deus, o texto da palavra do Senhor nos mostra que diante das aflições, o Senhor quer se revelar para nós como Deus soberano, como Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Deus, nessa noite, venha nos confortar, venha nos fortalecer, venha nos dar ânimo, ó Deus, para estarmos cada vez mais firmes na Tua presença. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos.